Olá, como é bom estarmos juntos, estamos aqui para mais um devocional, um momento de reflexão, de meditação, mas também um momento de aprendizado. Sempre trazemos para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje nosso devocional é no Salmo 73, quando a inveja e a dúvida enfraquecem a fé. O dilema da prosperidade dos ímpios e a luta da fé é o tema central desse salmo. É um salmo escrito por Asaf, que era uma espécie de líder de adoração em Israel, um homem de fé que enfrentou uma crise espiritual. E aí isso nos leva a refletir que todos nós já questionamos situações que parecem injustas. Então, nesse devocional sobre o Salmo 73, aprenderemos com Asaf a lidar com um dos maiores dilemas espirituais, porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem. O salmista abre o seu coração diante de Deus, quase escorregando na fé ao olhar para a aparente injustiça da vida. Mas ao entrar no santuário do Senhor, ele encontra a resposta. O fim dos ímpios é destruição, enquanto os justos tenham a segurança eterna em Deus. O Salmo 73 é um dos textos mais profundos da Escritura, como eu falei, escrito por Asaf, que expõe essa crise espiritual comum, porque os ímpios estão prosperando e, ao mesmo tempo, em contrapartida, os justos estão sofrendo. Então você vai compreender como que Asaf quase perdeu a fé, mas encontrou respostas na presença de Deus. O Salmo nos mostra que o verdadeiro tesouro do cristão não está nas riquezas materiais, mas em ter o Senhor como fortaleza, como uma porção eterna. Se você já questionou as injustiças da vida e sentiu sua fé abalada, esta mensagem é para você. Essa mensagem é para você que já sentiu-se abalado na fé e questionando os caminhos de Deus. Então assista até o final e descubra como o Senhor restaura a nossa visão espiritual e fortalece nossa confiança nele. Vamos para a leitura desse salmo. Certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor.
são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas as minhas mãos direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra mais desejo além de estar junto a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida, Senhor. Então, o salmista começa aí, terminando esse salmo, né? Os que te abandonam sem dúvida perecerão, porque tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano o Senhor o meu refúgio, proclamarei os teus feitos. Veja que salmo, de certa forma intrigante, enigmático, mas que termina com uma certeza, com uma confiança. Vamos pensar um pouquinho nesse salmo, dividi-lo em blocos, para entender qual a mensagem de cada bloco, qual a aplicação de cada bloco e qual a aplicação final para a nossa vida hoje. Nos 3 primeiros versículos, o salmista mostra que quase caiu, que quase escorregou na fé. Então Asaf confessa que quase se desviou ao olhar a prosperidade dos ímpios. E qual a aplicação para a nossa vida nesse bloco? Quando comparamos a nossa vida com a dos outros, corremos o risco de enfraquecer. Nós não estamos aqui para viver comparando. Nós estamos aqui para focar os nossos olhos em Deus, o soberano, e entender que tudo que acontece ao redor está no controle dele. E que no final, nós certamente teremos a verdadeira prosperidade. Nos versículos 4 a 12, Asaf está trazendo um retrato do aparente sucesso dos ímpios. Veja que eu digo aparente, porque olhando assim, parece que eles estão enriquecendo, que nada de mal acontece, e essa não é a total realidade. Asaf descreve essa vida confortável e arrogante dos que desprezam a Deus. E qual a aplicação? É que a aparência não é a realidade. A prosperidade sem Deus é transitória e é passageira. Nos versículos 13 a 16, ele se sente assim quase que inútil. Ele descreve um sentimento de inutilidade. Ele quase perde a esperança. Ele fala: em vão conservei puro o meu coração. Veja a que ponto ele chegou, a que reflexão ele foi levado quando está comparando a sua vida com a vida dos ímpios e dos malfeitores. E qual é a aplicação? Há momentos em que o sofrimento nos faz duvidar da recompensa da fidelidade. Você não já passou por isso? Às vezes nós somos levados a duvidar, mas precisamos aprender que mesmo nesse momento devemos manter a nossa confiança em Deus, naquilo que é eterno. Nos versículos 17 a 20, nós vemos a virada que Asaf expõe, e essa virada começa quando ele entra no santuário. É a virada no santuário, a mudança de perspectiva. No templo, Asaf entende o fim dos ímpios. Lá ele se sente protegido, refugiado, aconchegado, confortado, sente a presença de Deus e sabe que Deus reserva o melhor para ele e reserva o melhor para cada um de nós. Qual é a aplicação, qual é a mensagem desse bloco? Só na presença de Deus vemos a realidade espiritual correta. Só na presença de Deus vemos a realidade espiritual corretamente.
Nos versículos 21 a 26, ele mostra aqui o reencontro com a esperança. O fato dele entrar no templo abre os olhos dele, novas perspectivas se apresentam, novos caminhos, portas são abertas e agora ele tem esse reencontro com a esperança. Essa esperança que ele estava duvidando enquanto estava olhando para o ímpio, mas agora no templo ele está olhando para Deus, olhando para a presença de Deus, olhando para as promessas de Deus, e a esperança volta, e ele tem esse reencontro com a esperança. Ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Que coisa bonita é isso, né? Qual a aplicação para a gente nesse bloco? Ainda, né? A verdadeira riqueza não está nas coisas, mas em ter a Deus como a nossa porção eterna. Ele não é apenas uma simples porção, é uma porção eterna, inesgotável. Que coisa bonita, como eu gosto de dizer, né? Nos versículos 27 a 28, ele conclui esse salmo. E ele mostra o contraste. Aqueles que se afastam perecem, mas os que confiam no Senhor encontram refúgio. Qual a aplicação para a gente nesse bloco final, nessa conclusão? A proximidade com Deus é o maior bem que podemos ter. Eu vou repetir: a proximidade com Deus é o maior bem que podemos ter. E quais são as aplicações práticas desse salmo como um todo para a nossa vida hoje? Em momentos de dúvida, precisamos olhar para Deus e não para os homens, não para aqueles que aparentemente prosperam. A prosperidade terrena é temporária, mas a presença de Deus é eterna. A maior fraqueza do cristão é ter o Senhor como sua porção e fortaleza. A maior riqueza do cristão é ter o Senhor como sua porção e fortaleza. Em contrapartida, a fraqueza é ficar se comparando com o ímpio, é olhar para o caminho dos ímpios. Mas quando eu olho para o Senhor, eu encontro a minha riqueza. Ele é a minha porção eterna, Ele é minha fortaleza. Então o cristão precisa aprender a não viver pela comparação, mas pela fé. A riqueza e segurança do mundo são passageiras. A comunhão com Deus é eterna. A intimidade com o Senhor é a resposta para as nossas crises existenciais, para as nossas crises espirituais. Então desenvolva essa intimidade com Deus. Reative esses laços de relacionamento, de comunhão com Deus. Precisamos aqui entender que a nossa fé é restaurada, assim como Asaf, quando entramos no santuário de Deus e entendemos a sua justiça eterna, o seu amor, a sua misericórdia e a sua proteção. Então eu convido você a ter essa reflexão. Onde está o seu olhar? Nas circunstâncias ou em Deus? E eu te convido, faço uma chamada à ação para você olhar para Deus, confiar em Deus, descansa em Deus, não fique comparando. Se esse devocional falou com você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Agradeça a Deus por Ele ser sua porção eterna. Peça força para não se deixar levar pela inveja nem pelas aparências. Interceda por alguém que você sabe que está enfrentando momentos difíceis e está sentindo a sua fé abalada. E deixe eu orar por você. Oh, meu Deus querido, meu Pai amoroso, como é bom confiar em Ti e na Tua palavra. Como é bom saber que a despeito daquilo que a gente vê, que aparente é prosperidade dos ímpios, e quando a gente se compara, a gente acaba olhando para nós e vendo uma vida de luta, de sofrimento, de conflitos, mas sabemos que isso não é o final, Pai, porque a Tua palavra diz que
que as aflições desse tempo presente não servem para comparar com a glória que há de ser revelada. Eu confio nisso. E eu peço que o Teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas pessoas que têm assistido esse devocional, para que não desistam, para que não duvidem, para que não deixem sua fé se estremecer, mas que aprendam a manter confiança na Tua palavra, na Tua fidelidade. Como eu sempre peço a Deus, entra com providência, traz assistência para os Teus servos, assiste eles nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas queixas, nas suas incertezas. Supre cada uma das necessidades deles, Senhor. Traz cura espiritual, emocional. Traz, Pai, por favor. Defende a causa dos Teus servos e dá ganho de causa para eles. Traz esperança, traz conforto, traz renovo, Senhor. Derrama, como eu sempre peço, o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida de cada um deles, para que eles experimentem a Tua paz, que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Como é bom poder confiar na Tua palavra e na Tua fidelidade. E eu Te agradeço por isso, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se esse devocional falou ao seu coração, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E eu sou grato a Deus por sua vida. Muito obrigado.